Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa história incrível que vai mexer com suas emoções. Você já imaginou ser abandonado pela própria família em um aeroporto, deixado para trás como se não existisse? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Amanda Mitchell, e o que minha família fez comigo naquele dia mudou tudo. Mas quando eles voltaram da viagem, a surpresa que os esperava foi além de qualquer coisa que pudessem imaginar. Fique até o final, porque essa história vai te surpreender. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se essa história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Amanda Mitchell e tenho 19 anos. Cresci em Seattle, em uma daquelas casas que de fora parecem perfeitas. Sabe aquelas residências com jardim bem cuidado, cerca branca e vizinhos que sempre cumprimentam com sorrisos largos? Pois é, a minha casa era exatamente assim. Mas o que acontecia dentro dessas 4 paredes era completamente diferente da imagem que projetávamos para o mundo. Minha mãe, Patrícia, sempre foi obcecada por aparências. Ela é o tipo de pessoa que escolhe as roupas pensando no que os outros vão achar, que organiza jantares não porque gosta de receber pessoas, mas porque quer mostrar que nossa família é bem-sucedida. Para ela, tudo é uma vitrine. E eu? Bem, eu nunca me encaixei nessa vitrine perfeitamente organizada. Meu padrasto, Richard Thompson, entrou na nossa vida quando eu tinha apenas 8 anos. Ele chegou com seu terno impecável, seu relógio caro e aquele sorriso que convencia qualquer um de que era um homem generoso e bem-intencionado. Minha mãe se apaixonou instantaneamente, ou talvez tenha se apaixonado pela estabilidade financeira que ele representava. Nunca tive certeza. Richard é dono de uma empresa de consultoria financeira e sempre fez questão de deixar claro que era ele quem pagava as contas. Cada refeição, cada roupa, cada teto sobre nossas cabeças, tudo vinha dele. E ele não nos deixava esquecer disso, não com palavras diretas, claro. Richard é sutil demais para isso. Ele usa olhares, pausas estratégicas, comentários que parecem inofensivos, mas que carregam um veneno silencioso. Depois que minha mãe se casou com Richard, vieram meus 2 meio-irmãos, Brandon e Sophie Thompson. Brandon tem 17 anos e é a definição de filho prodígio na visão de Richard. Ele joga futebol americano, tira notas excelentes e já tem universidades de prestígio interessadas nele. Sophie tem 15 anos e é a princesinha da casa, bailarina talentosa, bonita, popular na escola. Eles são os filhos perfeitos para a família perfeita que Richard sempre quis construir. E eu? Bem, eu nunca me encaixei nessa vitrine perfeitamente organizada. Desde que Richard entrou na nossa vida, senti a diferença de tratamento. No começo eram coisas pequenas. Brandon ganhava o tênis de marca que pedia, eu ganhava um genérico. Sophie fazia aulas de balé em uma escola cara. Eu fazia atividades gratuitas na escola pública. Quando questionava, minha mãe sempre tinha uma desculpa pronta. Amanda, você precisa entender que as coisas são diferentes agora. Ou, Richard está fazendo o melhor que pode por todos nós. Mas eu via como ele me olhava de forma diferente, como se fosse um lembrete inconveniente do passado da minha mãe. Via como minha mãe escolhia os lados, e nunca era o meu. As coisas pioraram quando comecei o ensino médio. Enquanto Brandon e Sophie tinham quartos espaçosos e decorados, eu fui transferida para o menor cômodo da casa, um antigo escritório que mal cabia uma cama e uma escrivaninha. É temporário, minha mãe disse. Isso foi há 4 anos. Aprendi a ser invisível naquela casa. Ficava no meu quarto, estudava sozinha, evitava os jantares em família sempre que possível. Não porque eu quisesse me isolar, mas porque cada refeição compartilhada era um lembrete doloroso de que eu não pertencia àquele núcleo familiar. Eles conversavam sobre os treinos de Brandon, as apresentações de Sophie, os planos de Richard para expandir os negócios. Eu era apenas uma sombra sentada à mesa. Desenvolvi o hábito de escrever.
Comprei um caderno velho em uma loja de usados e comecei a registrar meus pensamentos, meus sentimentos, tudo aquilo que não podia dizer em voz alta. Escrever era a minha forma de manter a sanidade, de lembrar a mim mesma que eu existia, mesmo que quando todos ao meu redor pareciam determinados a me fazer sentir o contrário. Uma coisa que me intrigou foi como minha mãe mudou. Antes de Richard, ela era diferente, mais presente, mais calorosa. Lembro que quando éramos só eu e ela, vivendo em um apartamento pequeno, mas aconchegante. Ela trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para mim. Assistíamos filmes juntas, ela me ajudava com a lição de casa, ríamos de piadas bobas, mas depois que Richard apareceu, foi como se ela tivesse guardado essa versão de si mesma numa caixa e jogado a chave fora. Ela se tornou a esposa perfeita de Richard Thompson. Organizava eventos beneficentes, frequentava clubes exclusivos, vestia roupas de marca. E eu? Bem, eu me tornei um segredo inconveniente, algo a ser mantido discretamente nos bastidores. O pior de tudo não era o tratamento diferente ou a falta de atenção. Era a sensação constante de que eu estava sobrando, de que minha existência era um fardo para eles. Richard não disse isso diretamente, mas estava implícito em cada suspiro quando eu pedia algo, em cada olhar quando eu entrava na sala. Minha mãe tinha uma maneira peculiar de me fazer sentir culpada por existir. Quando eu precisava de dinheiro para materiais escolares, ela suspirava fundo e dizia: Amanda, você sabe que nós estamos numa situação delicada, não pode pedir ajuda à sua professora? Mas na semana seguinte, Sophie ganhava um vestido novo para uma festa. Aprendi a não pedir nada. Arranjei um emprego de meio período em uma cafeteria perto de casa quando fiz 16 anos. O dinheiro que ganhava era pouco, mas era meu. Comprava meus próprios materiais, minhas próprias roupas, meus próprios lanches. Pelo menos assim não devia nada a eles. Richard costumava fazer comentários sobre minha independência nos raros jantares que eu comparecia. Amanda está se tornando tão autossuficiente, ele dizia com um sorriso que não alcançava os olhos. Mal precisa de a gente, não é mesmo? Minha mãe sorria e concordava, como se minha necessidade de trabalhar para ter o básico fosse uma escolha nobre e não uma consequência direta da negligência deles. Brandon e Sophie nunca foram abertamente cruéis comigo. Eles simplesmente me ignoravam, como se eu fosse parte da mobília. Às vezes eu me pegava observando-os, a forma como interagiam com facilidade, como riam juntos, como Richard os abraçava com orgulho genuíno. Eu me perguntava como seria ser vista assim, ser amada assim. Havia noites em que eu deitava no meu quarto minúsculo, ouvindo as risadas vindas da sala de estar e me sentia completamente sozinha. Não apenas fisicamente sozinha, mas emocionalmente abandonada. É uma sensação estranha viver numa casa cheia de pessoas e ainda assim se sentir completamente isolada. Meu aniversário de 18 anos passou praticamente despercebido. Minha mãe me deu um cartão genérico com $50 dentro, provavelmente algo que ela pegou apressadamente em uma farmácia. Richard nem se deu ao trabalho de fingir que lembrava. Brandon e Sophie estavam ocupados demais com suas próprias vidas para notar. Passei o dia trabalhando na cafeteria e à noite comprei um cupcake para mim mesma. Coloquei uma velinha em cima, fiz um pedido silencioso e apaguei sozinha. O que eu desejei? Eu desejei pertencer a algum lugar. Desejei ter uma família que me visse, que se importasse, que me fizesse sentir que minha existência tinha valor. Mas desejos são apenas isso, desejos. A realidade era bem diferente. Então veio dezembro, o mês que mudaria tudo. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Dezembro sempre foi meu mês favorito, apesar de tudo. Havia algo no ar frio de Seattle, nas luzes de Natal que iluminavam as ruas, na forma como as pessoas pareciam um pouco mais gentis. Mas naquele dezembro específico, qualquer vestígio de magia que eu ainda guardava foi completamente destruído. Era uma terça-feira à noite quando tudo começou. Eu tinha acabado de chegar do meu turno na cafeteria, exausta e com os pés doendo.
Entrei pela porta dos fundos, como sempre fazia, tentando subir para o meu quarto sem ser notada. Mas quando passei pela sala de estar, percebi que toda a família estava reunida. Richard sentado na poltrona principal, minha mãe ao lado dele no sofá, Brandon e Sophie espalhados pelo ambiente com aquela energia animada que só adolescentes conseguem ter. Amanda! Minha mãe me chamou, e algo no tom dela me fez parar. Havia uma animação forçada na voz, como se estivesse prestes a me contar uma notícia que ela mesma não tinha certeza de como eu reagiria. Vem aqui, querida, temos algo importante para anunciar. Entrei na sala hesitante, sentindo todos os olhos sobre mim. Richard tinha aquele sorriso político no rosto, o tipo que ele usava quando estava prestes a fazer um pronunciamento importante. Fiquei de pé perto da porta, sem saber se deveria me sentar ou não. Bem, Richard começou, cruzando as mãos sobre o colo quase de forma teatral. Como vocês sabem, este ano foi particularmente desafiador para todos nós. Os negócios prosperaram além das expectativas. Brandon está indo excepcionalmente bem na escola. Sophie acaba de conquistar o papel principal no recital de inverno. Ele fez uma pausa dramática e eu já sabia que meu nome não seria mencionado nessa lista de sucessos. Por isso, decidi que nossa família merece umas férias especiais. Sophie pulou no sofá. Pai, você vai contar ou não? Richard riu, claramente satisfeito com a antecipação que havia criado. Vamos passar 2 semanas em Miami. Praia, sol, um resort 5 estrelas com tudo incluído. Partimos no dia 22 de dezembro. A sala explodiu em comemoração. Brandon deu um grito de alegria, Sophie abraçou minha mãe, todos falando ao mesmo tempo sobre o que fariam, o que levariam, quais atividades experimentariam. Eu fiquei parada ali, processando a informação. Miami. 2 semanas. Resort 5 estrelas. Por um breve e estúpido momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Roupança. Talvez, apenas talvez, dessa vez eu estivesse incluída. Talvez fosse a chance de realmente fazer parte da família, de criar memórias juntos, de me sentir pertencente. Mãe? Eu disse baixinho, tentando não soar muito ansiosa. Eu preciso pedir folga no trabalho com antecedência. Quantos dias exatamente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos pararam de falar e olharam para mim com expressões que variavam entre surpresa e desconforto. Foi Brandon quem quebrou o silêncio com uma risada curta e seca. Você acha que vai? Ele disse, não com crueldade, mas com uma genuína confusão, como se a ideia fosse absurda demais para considerar. Senti o meu estômago afundar. Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse algo, que defendesse minha inclusão, que pelo menos reconhecesse a crueldade do momento, mas ela evitou meu olhar, brincando nervosamente com a pulseira no pulso. Richard limpou a garganta, assumindo aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Amanda, você precisa entender que essa é uma viagem familiar, uma viagem para os Thompson. Ele pausou, deixando o peso daquelas palavras penetrar. Além disso, alguém precisa ficar para cuidar da casa. Não podemos deixá-la completamente vazia por 2 semanas. Você já tem 18 anos, é responsável o suficiente para isso. Cuidar da casa? Repeti, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Você quer que eu fique aqui sozinha enquanto todos vocês vão para Miami? Não seja dramática. Minha mãe finalmente falou, mas ainda sem me olhar nos olhos. É apenas uma viagem. Haverá outras oportunidades no futuro. Mas ambas sabíamos que isso era mentira. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia um motivo para eu não estar incluída. Festas de família, jantares especiais, passeios de fim de semana, eu sempre ficava de fora. E agora, até mesmo nas férias em família, eu era deixada para trás. Além do mais, Richard continuou, sua voz adquirindo aquele tom de finalidade que não deixava espaço para argumentação. Os ingressos já foram comprados. São apenas 4. Seria um desperdício terrível mudar os planos agora. 4 ingressos. Eles nem sequer consideraram me incluir desde o início. A viagem foi planejada,
os ingressos comprados, tudo decidido sem que meu nome sequer cruzasse suas mentes. Eu não era uma reflexão tardia. Eu simplesmente não existia na equação deles. Sophie, percebendo a tensão no ar, tentou suavizar a situação com sua inocência fabricada. Amanda, você pode cuidar do Whiskers pra gente. Ele vai adorar ter você aqui o tempo todo. Whiskers era o gato de Sophie, um persa mimado que recebia mais atenção e cuidado do que eu jamais recebi. Exatamente, minha mãe se animou, agarrando-se àquela desculpa como se fosse um salva-vidas. E você pode, finalmente, ter a casa toda para você? Vai ser como umas férias pessoais, sem ninguém para te incomodar. A ironia era cruel. Eles estavam transformando minha exclusão em algum tipo de presente, como se estar sozinha em uma casa vazia durante o Natal fosse algo desejável, como se eu devesse agradecer por ser abandonada. Olhei ao redor da sala, procurando algum sinal de empatia, alguma indicação de que pelo menos um deles entendia quão doloroso aquilo era. Mas Brandon já estava no telefone, provavelmente contando aos amigos sobre a viagem. Sophie estava mostrando para minha mãe fotos de biquínis que queria comprar. Richard tinha voltado para o seu tablet, verificando e-mails. Eu era invisível novamente. Tudo bem, eu disse finalmente, minha voz soando distante até para meus próprios ouvidos. Eu cuido da casa. Ninguém percebeu que eu saí da sala. Ninguém notou as lágrimas que começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto subia as escadas. Ninguém ouviu a porta do meu quarto bater quando me tranquei lá dentro. Sentei na minha cama, abraçando os joelhos contra o peito e deixei a realidade me atingir em ondas. Eles não me queriam lá. Nunca quiseram. E o pior é que uma parte de mim, uma parte estúpida e esperançosa, ainda se surpreendia com isso. Peguei meu diário, aquele caderno velho que era meu único confidente, e comecei a escrever. As palavras saíam rápidas, carregadas de uma dor que eu não podia expressar em voz alta. 22 de dezembro. Eles estão indo para Miami sem mim. 4 ingressos, 4 pessoas. Eu não conto. Nunca contei. Por que ainda dói tanto quando já deveria estar acostumada? Porque uma parte de mim ainda espera que eles me vejam, que me incluam, que me amem. Sou uma idiota esperançosa e patética. Minha mãe nem sequer conseguiu me olhar nos olhos quando Richard anunciou. Ela sabe que isso é errado, que é cruel, mas não faz nada, nunca faz nada. Ela escolheu ele, escolheu aquela vida perfeita e polida e eu não me encaixo nessa imagem. Às vezes me pergunto quem eu seria se meu pai não tivesse nos deixado, se minha mãe não tivesse se casado com Richard, se eu tivesse crescido em uma família que realmente me quisesse. Mas essas perguntas não levam a lugar nenhum, só me fazem sentir pior. Fechei o caderno e me deitei, encarando o teto rachado do meu quarto minúsculo. Lá de baixo, podia ouvir as risadas deles, já planejando a viagem como se nada tivesse acontecido. Para eles, nada havia acontecido. Era apenas mais um dia normal, onde Amanda era deixada de lado. Os dias seguintes foram uma mistura de preparativos frenéticos e silêncio constrangedor. A casa se transformou num caos organizado de malas sendo preparadas, roupas de verão sendo compradas, protetor solar e óculos de sol espalhados por todos os cantos. Eu observava tudo de longe, como uma fantasma na minha própria casa. Minha mãe tentou falar comigo algumas vezes, aproximações hesitantes que nunca chegavam a lugar nenhum. Amanda, querida, você tem certeza que vai ficar bem sozinha? Ela perguntou uma manhã enquanto eu tomava café rápido antes de ir para trabalhar. Olhei para ela, realmente olhei, procurando algum sinal de culpa genuína, de arrependimento, mas tudo o que vi foi desconforto. Não porque ela se importasse com os meus sentimentos, mas porque minha presença silenciosa era um lembrete inconveniente da crueldade deles. Vou ficar ótima, mãe, respondi com um sorriso falso. Aproveite a viagem.
Ela pareceu aliviada, como se minha permissão tivesse absolvido a consciência dela. Nós deixaremos dinheiro para você comprar comida, e se precisar de alguma coisa, pode nos ligar. Dinheiro para comida. Como se isso compensasse passar o Natal sozinha enquanto eles se bronzeiam em Miami. Como se dinheiro pudesse preencher o vazio de não ter uma família que se importasse. Richard, por sua vez, me deu uma lista de tarefas, porque, claro, não era suficiente me deixar para trás, eu também precisava ser útil. Regue as plantas a cada 3 dias, certifique-se de que o correio não se acumule e mantenha a casa limpa. E, Amanda, ele adicionou com aquele olhar penetrante, nada de festas ou visitas enquanto estivermos fora. Essa casa é uma responsabilidade, não uma oportunidade para você fazer o que quiser. Como se eu tivesse amigos para convidar, como se minha vida fosse animada o suficiente para festas, mas acenei em concordância porque discutir com Richard nunca levava a lugar nenhum. Sophie me fez prometer que cuidaria bem de Whiskers, dando-me instruções detalhadas sobre a alimentação do gato como se fosse uma ciência complexa. Brandon mal falou comigo, absorto demais nos próprios preparativos. E assim, os dias passaram até chegarmos ao fatídico dia 22 de dezembro, o dia em que tudo mudaria, embora naquele momento eu ainda não soubesse disso. A manhã começou cedo, o voo deles era às 9 horas, o que significava que precisavam sair de casa por volta das 6:30. Acordei com o som de malas sendo arrastadas pelas escadas, vozes animadas discutindo se haviam esquecido algo importante. Fiquei na cama por mais alguns minutos, reunindo coragem para descer e enfrentar a despedida. Parte de mim queria apenas ficar ali, evitar o momento constrangedor em que eles partiriam sem mim. Mas outra parte, aquela parte masoquista que ainda buscava migalhas de afeto, me fez levantar e ir até a sala. Eles estavam todos reunidos perto da porta, verificando passaportes e ingressos. Richard estava no telefone confirmando o Uber que os levaria ao aeroporto. Minha mãe contava as malas pela 3ª vez, paranoica de que algo tivesse ficado para trás. "Ah, Amanda!" ela disse ao me ver, como se tivesse esquecido da minha existência até aquele momento. "Você acordou para nos ver partir. Que doce!" Doce. Como se eu tivesse escolha, como se aquela não fosse minha casa também. "Bom, aqui está o dinheiro para as compras", Richard disse, entregando-me um envelope. "Deveria ser suficiente. Os números de emergência estão na geladeira. Não cause problemas." "Não vou causar problemas", murmurei, segurando o envelope sem olhar quanto havia lá dentro. O Uber chegou. Uma van preta e espaçosa, capaz de acomodar toda a família e suas numerosas malas. O motorista começou a carregar tudo enquanto eles faziam as últimas verificações. Então, chegou o momento que eu mais temia: as despedidas. Minha mãe me deu um abraço rápido e mecânico, o tipo que você dá em um conhecido distante. "Nos vemos em 2 semanas, querida. Comporte-se." Sophie acenou alegremente. "Tchau, Amanda. Cuide bem do Whiskers." Brandon nem olhou na minha direção, já absorto no celular. Richard apenas acenou com a cabeça, aquele gesto breve que dispensava qualquer necessidade de palavras. E assim, em questão de minutos, eles estavam dentro da van, as portas se fechando, o veículo se afastando da calçada. Fiquei parada na porta, observando até que as luzes traseiras desaparecessem na curva da rua. Silêncio. A casa estava completamente silenciosa. Fechei a porta devagar e me virei, encarando o espaço vazio. Era minha casa, mas nunca me havia sentido tão deslocada nela. Andei pela sala, pelos corredores, sentindo o peso da solidão pressionar meu peito. Eles se foram. Realmente se foram. E eu estava completamente sozinha. Mas o que eu não sabia, o que nenhum de nós sabia naquele momento, era que aquela viagem ao aeroporto estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. E quando eles voltassem, 2 semanas depois, encontrariam uma Amanda completamente diferente, uma Amanda que eles nunca esperariam ver.
Passei as primeiras horas depois que eles saíram apenas vagando pela casa. Era estranho como um espaço podia parecer tão diferente quando vazio. Cada cômodo ecoava meus passos, cada sombra parecia mais pronunciada. Fiz café, mas nem consegui beber. Sentei no sofá onde não me era permitido sentar, o sofá especial de Richard que custou uma fortuna, mas não trouxe nenhuma satisfação. Por volta das 10 horas da manhã, decidi que ficar ali me lamentando não ia ajudar. Vesti meu casaco, peguei minha bolsa e saí. Não tinha um destino específico em mente, apenas precisava sair daquela casa sufocante. Caminhei pelas ruas de Seattle observando as decorações de Natal nas vitrines, as famílias comprando presentes juntas, todos parecendo pertencer a algum lugar. Foi quando meu celular tocou, um número desconhecido. Normalmente eu ignoraria, mas algo me fez atender. Alô? Oi, é da Southwest Airlines? Estou tentando localizar a passageira Amanda Mitchell. A voz do outro lado era feminina, profissional, mas havia uma urgência nela. Meu coração disparou. Sou eu. O que aconteceu? Senhorita Mitchell, encontramos uma carteira com seus documentos aqui no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Pelos registros, parece que você deveria estar em um voo esta manhã, com destino a Miami, mas não fez o check-in. Tá tudo bem? Fiquei congelada no meio da calçada. Carteira? Voo para Miami? Desculpe, acho que há um engano. Eu não estava programada para viajar hoje. Houve uma pausa do outro lado. Deixe-me verificar de novo. Sim, aqui está. Reserva para 5 passageiros sob o nome de Richard Thompson. Amanda Mitchell, Patricia Thompson, Richard Thompson, Brandon Thompson e Sophie Thompson. Voo 2847, partida às 9h15 desta manhã. 5 passageiros. 5. Não 4. 5. Isso deve ser um erro. Gaguejei, minha mente girando. Richard disse que eram apenas 4 ingressos. Eu não deveria ir. A atendente hesitou. Bem, segundo o nosso sistema, há uma reserva confirmada e paga no seu nome, e sua carteira está aqui no balcão da companhia. Alguém deve tê-la deixado cair durante o check-in. Minha carteira. Eu nem tinha percebido que estava faltando. Quando foi a última vez que eu a usei? Ontem à noite, quando comprei algo no caminho de volta do trabalho. Depois coloquei na mesa do hall de entrada, como sempre fazia, e esta manhã, na correria das despedidas, nem pensei em verificar. Senhorita Mitchell, você ainda está aí? Sim, estou. Eu vou até aí buscar minha carteira. Obrigada por ligar. E então, como um soco no estômago, entendi. Eles não me disseram que eu ia viajar porque não queriam me levar. Mesmo tendo comprado minha passagem, provavelmente por alguma exigência de pacote familiar ou desconto, eles decidiram me deixar para trás. E na correria do aeroporto, minha carteira caiu ou foi deixada para trás, revelando a mentira deles. Peguei um Uber imediatamente para o aeroporto. Durante todo o trajeto, meu coração batia descompassado. Parte de mim ainda duvidava, ainda achava que havia alguma explicação lógica. Mas outra parte, a parte que conhecia Richard e sabia do que ele era capaz, já tinha certeza da verdade. O aeroporto internacional de Seattle-Tacoma estava movimentado, cheio de viajantes carregando malas e presentes embrulhados. Abri caminho até o balcão da Southwest Airlines, onde uma atendente loira com um crachá escrito Jennifer me recebeu com um sorriso profissional. Oi, eu sou Amanda Mitchell. Recebi uma ligação sobre minha carteira. O rosto dela se iluminou em reconhecimento. Ah, sim, deixa eu pegar para você. Ela se abaixou atrás do balcão e voltou com minha carteira marrom desgastada. Aqui está. Um dos nossos funcionários encontrou perto do portão de embarque por volta das 8h30 desta manhã. Peguei a carteira, verificando o conteúdo. Estava tudo lá. Meu documento, meus cartões, até os $20 que eu guardava para emergências. Obrigada por guardar, eu disse, mas minha mente já estava em outro lugar. Você mencionou no telefone que havia uma reserva no meu nome para o voo de Miami. Jennifer assentiu, digitando algo no computador. Sim, deixe-me puxar aqui. Voo 2847. Já partiu às 9h15 da manhã.
5 passageiros na reserva, mas apenas 4 passageiros fizeram check-in. Você perdeu o voo. Não perdi, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Não havia sabido que deveria estar nele. Pode me mostrar os detalhes da reserva? Ela hesitou, provavelmente se perguntando se deveria compartilhar essas informações, mas algo na minha expressão deve ter a convencido. Virou o monitor levemente na minha direção. Ali estava, preto no branco. 5 nomes, 5 assentos, todos pagos e confirmados há 3 semanas. 3 semanas! A viagem foi planejada há 3 semanas, minha passagem comprada junto com as outras, e em nenhum momento eles me disseram. Há algum problema? Jennifer perguntou, sua voz carregando preocupação genuína. Olhei para ela e algo dentro de mim se quebrou. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria e clara que eu nunca tinha sentido antes. Eles me deixaram, eu disse em voz alta, provando a verdade daquelas palavras. Minha família comprou minha passagem e me deixou para trás de propósito. Os olhos de Jennifer se arregalaram. Oh, meu Deus! Eles realmente fizeram isso? Acenei, sentindo as lágrimas começarem a queimar, mas me recusei a deixá-las cair. Não aqui, não agora. Disseram que só havia 4 ingressos. Disseram que alguém precisava ficar para cuidar da casa. Mas estava tudo planejado. Eles sempre pretenderam me deixar. A atendente parecia genuinamente chocada. Ela olhou ao redor como se verificando se alguém estava ouvindo e então se inclinou mais perto. Escute, eu não deveria fazer isso, mas... Você quer ver algo? Antes que eu pudesse responder, ela clicou em algumas coisas no computador e virou novamente o monitor. Era um registro de comunicações da reserva. E-mails trocados entre Richard e a companhia aérea. Meus olhos percorreram as mensagens e cada palavra era como uma facada. Precisamos de 5 assentos para o pacote familiar, mas apenas 4 membros viajarão. O 5º passageiro não comparecerá. É possível processar mesmo assim? Minha enteada não estará conosco, mas mantivemos o nome dela na reserva por questões de desconto. Ela não deve fazer check-in. Confirmo que Amanda Mitchell não embarcará. Por favor, desconsiderem qualquer tentativa dela de usar o assento. Aquela última mensagem foi enviada ontem à noite. Ontem à noite, enquanto eu dormia no meu quarto minúsculo, Richard estava enviando e-mails garantindo que eu não pudesse embarcar, mesmo se descobrisse. Ele se certificou que eu não pudesse ir mesmo se descobrisse, sussurrei, mais para mim mesma do que para Jennifer. A atendente estava visivelmente perturbada. Isso é realmente cruel. Sinto muito, Amanda. Algo na empatia dela, no fato de uma completa estranha mostrar mais preocupação do que a minha própria família, fez algo dentro de mim mudar. A tristeza que eu carregava começou a se transformar em algo diferente, algo mais forte. Ele usou meu nome para conseguir desconto no pacote familiar, eu disse com realização. Precisava de 5 pessoas para o pacote familiar, mas nunca pretendeu me levar. Eu era só um número numa reserva, uma forma de economizar dinheiro. Jennifer balançou a cabeça, sua expressão misturando raiva e pena. Se você quiser fazer uma reclamação formal, posso te ajudar com isso. O que ele fez é extremamente antiético e, dependendo dos termos da reserva, pode até ser ilegal usar o nome de alguém sem intenção de que essa pessoa viaje. Olhei para o monitor novamente, lendo e relendo aqueles e-mails. Cada palavra confirmava o que eu sempre soube, mas nunca quis admitir completamente. Eu não importava para eles. Nunca importei. Era uma ferramenta, um meio para um fim, algo a ser usado e descartado quando conveniente. Quanto custaria um voo para Miami? Perguntei de repente. Jennifer piscou, surpresa com a pergunta. Você quer ir atrás deles? Não, respondi a mim mesma. Mas quero saber quanto valeu minha exclusão, quanto eles economizaram me deixando para trás. Ela digitou rapidamente. Com o pacote familiar de 5 pessoas, o desconto por passageiro foi de cerca de $350.
Então, eles economizaram $350 não me levando, mas ainda usaram meu nome para conseguir desconto nas outras 4 passagens. $350. Esse era meu valor. Esse era o preço que Richard colocou na minha presença, na minha dignidade, no meu direito de fazer parte da família. E ele ainda lucrou com isso, usando meu nome para pagar menos nas passagens dos outros. Tem mais uma coisa, Jennifer disse hesitante. O pacote deles inclui hospedagem em resort all-inclusive por 2 semanas. Pelo que estou vendo aqui, a reserva do hotel também foi feita para 5 pessoas, mas eles notificaram o resort de que apenas 4 estariam presentes. Eles provavelmente vão receber créditos extras por isso também. Então não era apenas o voo. Era tudo. A viagem inteira foi planejada e paga usando o meu nome, com a total intenção de me deixar para trás e ainda lucrar com minha ausência. Senti algo endurecer dentro de mim. Anos de negligência, de ser deixada de lado, de me fazer sentir pequena e invisível, tudo convergiu naquele momento. Mas junto com a dor veio algo novo. Determinação. Jennifer, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Você pode imprimir tudo isso para mim? Os e-mails, os detalhes da reserva, tudo? Ela hesitou apenas um segundo antes de concordar. Tecnicamente não deveria, mas o que estão fazendo com você não está certo. Ninguém merece isso. Enquanto a impressora cuspia as páginas com as provas da traição da minha família, minha mente trabalhava rapidamente. 2 semanas. Eles estariam fora por 2 semanas, sem se preocupar comigo, aproveitando férias parcialmente às minhas custas. Mas 2 semanas era muito tempo para muita coisa mudar. Peguei os papéis que Jennifer me entregou, dobrei cuidadosamente e coloquei na bolsa junto com a carteira recuperada. Obrigada, eu disse, e dessa vez havia um peso real na palavra. Você não imagina o quanto isso significa. Ei! Ela me chamou quando comecei a me afastar. Seja lá o que você for fazer, eu espero que eles aprendam uma lição. Ninguém merece isso. Saí do aeroporto com os papéis queimando na minha bolsa e uma clareza nova na mente. Durante toda a minha vida, eu tinha aceitado meu papel como a filha negligenciada, a sombra da família. Tinha engolido a dor, escondido as lágrimas, me convencido de que talvez eu merecesse aquele tratamento. Mas agora, segurando as provas concretas da manipulação deles, algo dentro de mim se rebelou contra aquela narrativa. Eu não merecia isso, nunca mereci. E mais importante, eu não precisava mais aceitar. O Uber me deixou de volta em casa, mas quando entrei, o espaço não parecia mais sufocante. Parecia cheio de possibilidades. Subi para o meu quarto, peguei meu diário e comecei a escrever. Mas dessa vez não eram lamentações, era um plano. Eles me usaram meu nome, minha identidade, para economizar dinheiro e depois me deixaram para trás como se eu fosse nada. Mas eu não sou nada. E quando eles voltarem dessas férias perfeitas, vão descobrir que a Amanda que deixaram para trás não é mais a mesma que vai estar esperando. 2 semanas. Tenho 2 semanas para mudar minha vida, para finalmente tomar as rédeas e parar de esperar que eles me deem o que nunca darão: amor, respeito, um lugar na mesa. Não sei exatamente o que vou fazer ainda, mas sei uma coisa: quando eles voltarem, não vão me reconhecer. E vão se arrepender de cada mentira, cada exclusão, cada momento em que me fizeram sentir pequena. Porque a Amanda invisível, ela tá morta. E a que tá nascendo no lugar dela, bem, eles ainda não sabem o que tá por vir. Fechei o diário com uma resolução que nunca tinha sentido antes. O primeiro passo era claro. Eu precisava entender completamente o que Richard e minha mãe tinham feito. Os documentos do aeroporto eram apenas o começo. Se eles tinham mentido sobre a viagem, o que mais estariam mentindo? E mais importante, o que mais eu poderia descobrir em 2 semanas com a casa inteiramente para mim? Olhei ao redor do meu quarto minúsculo, mas minha visão já estava além daquelas paredes. Estava no escritório de Richard,
nos arquivos de minha mãe, nos lugares que sempre me foram proibidos explorar. O jogo estava mudando. E dessa vez, eu estava jogando para ganhar. A primeira noite sozinha na casa foi diferente de tudo o que eu tinha imaginado. Não era assustadia ou solitária, era libertadora. Por primeira vez em anos, eu podia respirar sem sentir o peso do julgamento constante de Richard ou a indiferença calculada da minha mãe. O silêncio não era opressor, era uma tela em branco. Mas eu não tinha tempo para saborear essa liberdade. Tinha trabalho a fazer. Na manhã seguinte, acordei com um propósito claro. Fiz café forte, sentei na mesa da cozinha com os documentos do aeroporto espalhados para mim e comecei a traçar um plano. Se Richard tinha mentido sobre a viagem, o que mais estaria escondido? E mais importante, como eu poderia usar essas 2 semanas para descobrir a verdade completa sobre a família que nunca me quis? O escritório de Richard era o lugar óbvio para começar. Durante todos esses anos, aquele cômodo era tratado como território sagrado. Não entre no meu escritório sem permissão, ele sempre dizia com aquele tom que não deixava espaço para questionar. Minha mãe reforçava a regra, adicionando que ele guardava documentos importantes de trabalho que não podiam ser perturbados. Mas agora não havia ninguém para me impedir. Minha mão tremia levemente quando girei a chave na fechadura. Por um momento hesitei. Estava prestes a cruzar uma linha que não poderia desfazer. Uma vez que eu entrasse ali, uma vez que começasse a procurar, não haveria volta. Eu seria oficialmente uma invasora, alguém quebrando as regras sagradas da casa. Mas então lembrei dos e-mails que Jennifer me mostrou. Lembrei das 3 semanas de mentiras. Lembrei de cada vez que fui deixada de lado, ignorada, feita para me sentir menos do que nada. Girei a maçaneta e entrei. O escritório de Richard era exatamente como eu esperava, organizado até a obsessão. Uma mesa de mogno polida dominava o centro da sala, com um computador de última geração e pilhas perfeitamente alinhadas de pastas e documentos. Estantes cobriam 2 paredes inteiras, cheias de livros sobre finanças, empreendedorismo e investimentos. Um cofre pequeno estava discretamente posicionado no canto, atrás de uma planta ornamental. Por onde começar? Decidi pela mesa. Sentei na cadeira de couro de Richard, algo que nunca me foi permitido fazer, e comecei a abrir as gavetas. A primeira tinha material de escritório básico, canetas, clipes de papel, blocos de notas. A segunda tinha garantias de eletrônicos e manuais de produtos. Nada interessante. Mas a terceira gaveta estava trancada. Obviamente estava trancada. Richard não seria tão descuidado de deixar algo realmente importante acessível. Procurei pela chave nos lugares óbvios, embaixo do teclado, na caneca de canetas, dentro dos livros nas estantes. Nada. Então tive uma ideia. Richard era metódico, sim, mas também era previsível. Ele gostava de ter controle, de ter acesso fácil às suas coisas. A chave tinha que estar em algum lugar próximo, em algum lugar que apenas ele saberia procurar. Meus olhos pousaram no porta-retratos na mesa. Era uma foto da família perfeita. Richard, minha mãe, Brandon e Sophie, todos sorrindo em frente à casa durante um churrasco de verão. Eu tinha tirado aquela foto, obviamente. Alguém precisava estar atrás da câmera. Peguei o porta-retratos e virei. Presa com fita adesiva na parte de trás estava uma pequena chave prateada. Típico de Richard. Esconder a chave atrás da imagem da família perfeita que ele tanto trabalhava para manter. Destaquei a chave e abri a gaveta trancada. Meu coração acelerou quando vi o conteúdo. Pastas etiquetadas meticulosamente, algumas marcadas como confidencial, outras com datas e nomes de clientes. Mas o que chamou minha atenção foi uma pasta vermelha no fundo, diferente das outras, marcada apenas como pessoal, financeiro familiar. Puxei a pasta e abri. O que eu encontrei lá dentro fez meu sangue gelar. Eram extratos bancários, mas não apenas das contas normais da família. Havia uma conta que eu nunca tinha visto antes, uma conta conjunta em nome de Richard e minha mãe, com movimentações que me fizeram questionar tudo o que eu pensava saber sobre nossa situação financeira. Depósitos regulares de quantias significativas, transferências misteriosas para contas offshore,
retiradas grandes marcadas como investimentos sem nenhuma documentação de suporte. E então, algo que fez meu estômago revirar. Eram uma série de transações etiquetadas como Fundo Educacional Mitchell. Mitchell, meu sobrenome. Com mãos trêmulas, peguei outra pasta que estava junto. Esta tinha documentos legais, e o que eu li me deixou sem ar. Era um documento de seguro de vida, do meu pai biológico. Meu pai, Daniel Mitchell, tinha morrido em um acidente de carro quando eu tinha 5 anos. Era tudo o que eu sabia sobre ele. Minha mãe nunca falava sobre o assunto e eu havia aprendido a não perguntar. Mas ali, naqueles documentos, estava a verdade completa. Meu pai tinha deixado um seguro de vida considerável e, junto com ele, um fundo fiduciário estabelecido especificamente para mim, para ser usado na minha educação e estabelecimento quando eu completasse 18 anos. O valor era substancial, mais de $200 mil, acumulado com juros ao longo de 14 anos. $200 mil que deveriam ser meus. $200 mil que eu nunca soube que existiam. Continuei lendo, cada documento revelando uma camada mais profunda de traição. Minha mãe havia sido nomeada a administradora do fundo até eu completar 18 anos. Mas quando completei 18 anos, no ano passado, o controle deveria ter sido transferido para mim automaticamente. Deveria. Mas de acordo com os extratos bancários, o dinheiro nunca saiu daquela conta conjunta. Em vez disso, houve uma série de transferências nos últimos 2 anos, empréstimos do fundo para a empresa de Richard, investimentos em propriedades que estavam apenas no nome dele, despesas educacionais para o Brandon e Sophie. Eles estavam usando meu dinheiro, o dinheiro que meu pai deixou para mim, o dinheiro que deveria garantir o meu futuro, estava sendo drenado para financiar a vida perfeita deles. Senti a raiva subir por minha garganta como bile. Tudo fazia sentido agora. A razão pela qual eu sempre fui tratada diferente, a razão pela qual eles me mantinham por perto, mas nunca me incluíam realmente. Eu não era só um estorvo, eu era uma fonte de renda. E enquanto eu não soubesse do dinheiro, eles podiam continuar usando-o livremente. Mas havia mais. No fundo da pasta, encontrei uma correspondência entre Richard e o advogado. Meus olhos percorreram as palavras e cada frase era pior que a anterior. Precisamos garantir que Amanda não tome conhecimento do fundo até que possamos transferir os ativos restantes. Se ela descobrir antes dos 21 anos, podemos argumentar investimentos mal-sucedidos e depreciação de mercado. Recomendo manter a menor interação possível. Quanto menos envolvida ela estiver nos assuntos familiares, menos perguntas fará. O ideal seria que ela se mudasse após completar 19 anos. Podemos incentivá-la sutilmente a buscar independência. Uma vez fora de casa, será mais fácil finalizar a redistribuição dos ativos. Eles tinham planejado tudo, cada negligência, cada exclusão, cada vez que me fizeram sentir que eu era um peso, tudo era parte de um plano maior para me manter ignorante enquanto roubavam minha herança. E a viagem para Miami? Aquilo não foi apenas crueldade casual, foi estratégia. Mantinham as aparências comprando 5 passagens para o pacote familiar, economizavam dinheiro no processo e ainda me deixavam sozinha em casa, longe, incomunicável, enquanto provavelmente planejavam mais transferências ou documentos que eu não poderia ver. Tirei fotos de cada página com meu celular, cada extrato, cada e-mail, cada documento legal. As mãos ainda tremiam, mas agora não era de medo, era de uma fúria controlada que nunca tinha sentido antes. Quando terminei com aquela pasta, vasculhei as outras. Encontrei mais evidências de má gestão financeira, empréstimos questionáveis que Richard havia feito usando a empresa como garantia, investimentos arriscados que tinham falido. A imagem perfeita do empresário bem-sucedido era uma farsa. Ele estava afundando em dívidas, e meu dinheiro, o dinheiro do meu pai, era a tábua de salvação que ele estava usando para se manter à tona. Havia também documentos sobre a casa. Descobri que a hipoteca estava em atraso há 3 meses. Richard tinha feito uma segunda hipoteca sem contar para ninguém. Eles estavam há poucos meses de perder tudo. E enquanto isso, eles faziam viagens para Miami, compravam roupas de grife para Sophie, financiavam o equipamento esportivo caro de Brandon, tudo com dinheiro que não era deles, tudo com o meu dinheiro. Passei horas naquele escritório, documentando tudo. Quando finalmente terminei, o sol já estava se pondo lá fora.
Organizei tudo cuidadosamente de volta no lugar. Não queria que Richard soubesse que eu tinha descoberto. Ainda não. Desci para a cozinha com a cabeça girando. Precisava processar o que havia descoberto. Precisava pensar no próximo passo. Mas uma coisa estava clara. Eu não era a pessoa sem valor que eles faziam questão de me fazer acreditar. Eu tinha recursos, tinha direitos, tinha uma herança que era legalmente minha. E eles me roubaram. Preparei um jantar simples, macarrão com molho, nada elaborado, e sentei à mesa da cozinha com o meu laptop. Comecei a pesquisar. Advogados especializados em fundos fiduciários, leis sobre má administração de herança, casos semelhantes ao meu. Quanto mais lia, mais entendia a gravidade do que Richard e minha mãe tinham feito. Isso não era apenas moralmente errado, era ilegal, fraude, apropriação indébita. Em alguns casos, poderia até ser considerado roubo qualificado. Eles podiam ir para a prisão por isso. O pensamento deveria me chocar, me fazer hesitar. Afinal, ainda era minha mãe. Mas cada vez que sentia um lampejo de culpa, lembrava dos e-mails, dos anos de negligência, da forma como me fizeram sentir invisível enquanto gastavam o dinheiro que meu pai, um homem que eu mal me lembrava, tinha deixado para garantir meu futuro. Por volta das 11 da noite, encontrei o que eu procurava. Um escritório de advocacia em Seattle, especializado em disputas de fundos fiduciários e má administração de herança. Tinham avaliações excelentes e vários casos ganhos contra administradores desonestos. Escrevi um e-mail detalhado, anexando algumas das fotos que eu tinha tirado dos documentos. Expliquei minha situação, enfatizei a urgência. Minha família voltaria em menos de 2 semanas. Precisava de orientação legal antes disso. Cliquei em enviar e senti algo mudar dentro de mim. Não era apenas raiva, era determinação. Era a sensação de finalmente, depois de anos sendo passiva, estar tomando controle da minha própria vida. Meu celular tocou, me tirando dos pensamentos. Era uma mensagem da minha mãe. Amanda, espero que esteja cuidando bem da casa. Tá tudo bem aí? Nos mande uma foto do Whiskers para a Sophie, ela tá com saudades. Olhei para a mensagem por um longo momento, nenhum olá, nenhum como você tá. Apenas instruções e um pedido para uma foto do gato. Nem sequer perguntaram se eu estava bem, se precisava de algo, se me sentia sozinha. Mas o que mais me incomodou foi a normalidade da mensagem, como se nada de errado tivesse acontecido, como se me abandonar no aeroporto e viajar com uma passagem comprada em meu nome fosse perfeitamente aceitável. Tirei uma foto rápida de Whiskers dormindo no sofá e enviei sem nenhuma mensagem adicional. Não tinha energia para fingir que estava tudo bem. Minutos depois, minha mãe respondeu: "Que fofo, estamos nos divertindo muito aqui. O resort é maravilhoso. Aproveite esse tempo sozinha." Aproveite esse tempo sozinha. Como se ser deixada para trás fosse um presente. Não respondi. Só bloqueei o celular e voltei minha atenção para o laptop. Tinha mais pesquisas a fazer, mais informações a coletar. Se ia confrontá-los quando voltassem, e eu definitivamente ia, precisava estar preparada. Precisava ter as cartas na mão. Aquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e deixei tudo afundar. Em 24 horas, minha vida tinha virado completamente de cabeça para cima. Descobri que não era apenas negligenciada, era ativamente roubada. Descobri que tinha recursos que nunca soube que existiam. Descobri que as pessoas em que eu deveria confiar eram as mesmas que conspiravam contra mim. Mas também descobri algo mais importante. Eu tinha força que nunca soube que possuía. E nas próximas 2 semanas ia precisar de cada grama dela. Porque quando Richard e minha mãe voltassem do paraíso, encontrariam um inferno esperando. E dessa vez, eu seria a que controlaria as chamas. A resposta do escritório de advocacia chegou mais rápido do que eu esperava. Na manhã seguinte, quando acordei e verifiquei meu e-mail, havia uma mensagem de uma advogada chamada Rebecca Chen. Ela queria me encontrar pessoalmente o mais rápido possível, e algo no tom urgente do e-mail me disse que ela tinha visto casos como o meu antes e sabia exatamente quão grave era. Marquei o encontro para aquela mesma tarde. Vesti minha melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca que eu usava para entrevistas de emprego,
e peguei um Uber até o escritório no centro de Seattle. Durante todo o trajeto, revisei mentalmente tudo o que havia descoberto, organizando os fatos na minha cabeça como se estivesse me preparando para um teste importante. O escritório Chen & Associates ficava no 12º andar de um prédio elegante de vidro e aço. A recepção era moderna e profissional, com poltronas de couro e uma vista impressionante da cidade. Uma receptora me recebeu com um sorriso caloroso e me ofereceu café enquanto esperava. Não esperei muito. 5 minutos depois, uma mulher asiática de aproximadamente 40 anos, com óculos de armação elegante e um terninho impecável, surgiu na recepção. Amanda Mitchell? Ela estendeu a mão. Sou Rebecca Chen. Por favor, venha comigo. Segui-a até uma sala de conferências privada. As paredes eram cobertas de diplomas e certificações, e havia uma estante cheia de livros de direito. Rebecca me indicou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa, abrindo um laptop. Obrigada por vir tão rápido, ela começou, seu olhar penetrante, mas gentil. Li seu e-mail 3 vezes ontem à noite. Amanda, preciso ser honesta com você. O que descreveu é sério, muito sério. Mas antes de prosseguirmos, preciso verificar alguns detalhes e ver as evidências que você mencionou. Puxei meu celular e comecei a mostrar as fotos que havia tirado dos documentos. Rebecca pegou um bloco de anotações e começou a escrever rapidamente, ocasionalmente pedindo para eu ampliar certas partes ou voltar para uma foto anterior. Quando chegamos aos extratos bancários mostrando as transferências do meu fundo fiduciário, ela parou. Este é o fundo estabelecido pelo seguro de vida do seu pai? Sim, respondi. $200.000 que deveriam ter sido transferidos para mim quando completei 18 anos, mas nunca fui informada de que existiam. Rebecca assentiu lentamente, sua expressão ficando mais sombria. E você disse que completou 19 anos recentemente? Em março deste ano, meu aniversário passou praticamente despercebido, como sempre. Então faz 9 meses, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. 9 meses em que eles tiveram acesso ilegal aos fundos. Amanda, você entende que o que eles fizeram não é apenas antiético, é criminoso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ouvir um profissional confirmar o que eu suspeitava tornava tudo muito mais real. Sim, eu pesquisei um pouco ontem à noite. É a apropriação indébita, certo? Entre outras coisas, Rebecca confirmou, voltando sua atenção para as fotos. Má administração de fundos fiduciários, fraude, possivelmente até falsificação de documentos, se eles forjaram sua assinatura em alguma transferência. Dependendo de quão fundo isso vai, estamos falando de crimes que podem resultar em anos de prisão. Prisão. A palavra pairou no ar entre nós. Parte de mim sentia uma satisfação sombria em saber que Richard e minha mãe poderiam enfrentar consequências reais, mas outra parte, aquela parte que ainda era só uma filha ferida, sentia um peso estranho. O que você recomenda que eu faça? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Rebecca se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos. Primeiro, precisamos de acesso aos documentos originais. Fotos são um bom começo, mas para construir um caso sólido, especialmente se formos à polícia, precisamos dos documentos físicos ou cópias certificadas. Posso pegar os originais, disse eu rapidamente. Eles estão fora da cidade por mais 11 dias. Tenho acesso total à casa e ao escritório dele. Bom, segundo, precisamos congelar aquela conta imediatamente. Se eles continuarem fazendo transferências enquanto estiverem em Miami, será ainda mais difícil recuperar os fundos. Vou preparar uma petição de emergência para apresentar ao tribunal ainda esta semana. Minha cabeça girava tentando acompanhar. Congelar a conta? Eles não vão saber? Provavelmente sim, admitiu Rebecca. Quando tentarem usar os cartões ou fazer uma transferência, serão notificados. Mas, Amanda, quanto mais esperarmos, mais dinheiro pode desaparecer. Você precisa decidir. Quer recuperar a sua herança ou quer manter isso em segredo? Era uma escolha impossível.
Mas quando pensei em tudo o que tinham feito, os anos de negligência, as mentiras, o roubo descarado, a resposta ficou clara. Quero minha herança de volta, disse, com firmeza, e quero que eles respondam pelo que fizeram. Rebecca sorriu pela primeira vez desde que nos sentamos. Ótimo, então vamos trabalhar. Preciso que você volte para casa e faça cópias de tudo, cada documento, cada extrato, cada e-mail que conseguir encontrar. Também vou precisar de uma declaração detalhada sua sobre o histórico de negligência e abuso emocional. Tudo isso vai ajudar a construir o contexto do caso. Passamos as próximas 2 horas revisando cada detalhe. Rebecca fez perguntas que eu nunca teria pensado em considerar. Quando foi a última vez que a minha mãe discutiu finanças comigo? Richard alguma vez mencionou o seguro de vida do meu pai? Havia outras pessoas, avós, tios, amigos de família, que poderiam testemunhar sobre o meu tratamento? Foi exaustivo, mas também catártico. Pela primeira vez em anos, alguém estava realmente me ouvindo. Não apenas ouvindo, mas levando a sério, acreditando em mim, validando minha dor. Uma última coisa, Rebecca disse, quando estávamos terminando. Você precisa estar preparada para o que vem depois. Quando confrontarmos a sua mãe, Richard, com isso, e vamos confrontar, eles vão tentar se defender. Vão mentir, manipular, possivelmente até tentar fazer você se sentir culpada. Pessoas assim sempre fazem. Eu sei, respondi, pensando em todas as vezes que Richard havia torcido situações para me fazer parecer a errada. Não, Rebecca disse, gentil, mas firmemente. Você acha que sabe, mas quando for sua mãe na frente de um juiz, quando ela estiver chorando e dizendo que só queria o melhor para você, que cometeu erros, mas que ainda te ama, será mais difícil do que imagina. Preciso saber que você está pronta para isso. Olhei para as mãos no meu colo, processando suas palavras. Ela tinha razão. Por mais que eu tivesse furiosa, por mais que me sentisse traída, ainda era minha mãe. A mulher que me criou, que me colocava para dormir quando eu era criança, que um dia foi a pessoa mais importante na minha vida. Mas então lembrei da mensagem dela ontem, da frieza casual, do jeito como ela nem perguntou se eu estava bem. Lembrei de anos sendo invisível na minha própria casa. Estou pronta, eu disse, encontrando os olhos de Rebecca, porque a pessoa que era minha mãe, ela morreu há muito tempo. Essa mulher que está em Miami gastando meu dinheiro, ela é apenas uma estranha que acontece de compartilhar meu sangue. Rebecca assentiu, satisfeita com minha resposta. Bom, então vamos dar início a isso. Volte para casa, pegue os documentos originais e me traga amanhã. Vou começar a preparar a papelada para o tribunal. Com sorte, teremos uma audiência de emergência até o final da semana. Saí do escritório com uma mistura de emoções. Havia alívio em saber que tinha alguém do meu lado, alguém competente e determinado a me ajudar. Mas também havia medo. Medo do que eu estava prestes a desencadear, das consequências que viriam, da possibilidade de que, no final, eu pudesse ficar completamente sozinha. Mas já estava sozinha, não estava? A família que eu pensava ter nunca realmente existiu. De volta em casa, fui direto para o escritório de Richard. Desta vez não hesitei. Peguei cada documento da pasta vermelha, cada extrato bancário, cada e-mail impresso. Encontrei uma caixa vazia no porão e comecei a organizar tudo metodicamente, etiquetando e separando por categoria como Rebecca havia instruído. Enquanto trabalhava, meu celular tocou. Era Brandon. Hesitei antes de atender. Não tinha falado com ele desde que foram embora. Alô? Hey, Amanda. Sua voz soou estranhamente casual. Só ligando para ver se tá tudo bem aí. Mãe disse que você estava meio estranha nas mensagens. Estranha? Por que não responder com entusiasmo sobre como estava aproveitando meu tempo sozinha? Era estranho. Tá tudo bem, menti. Como tá Miami? Incrível, cara. Você devia ver esse lugar. Piscina infinita, praia privada, comida incrível. É tipo, não sei, perfeito. Cada palavra era uma cutucada. Ele nem percebia como aquilo soava, nem se importava. Que bom para vocês.
consegui dizer. Houve uma pausa. Ei, você tem certeza que tá bem? Você parece... não sei, diferente. Diferente. Se ele soubesse o quão diferente as coisas estavam prestes a ficar. Só cansada, Brandon. Trabalho, sabe como é. Ah, sim, claro. Bem, só queria checar. Ah, e Richard disse para lembrar você de verificar o correio. Ele tá esperando uns documentos importantes. Documentos importantes. Claro que tava. Provavelmente mais papelada sobre os fundos que estava roubando de mim. Vou verificar, prometi, apenas para encerrar a conversa. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone. Aquela tinha sido a conversa mais longa que eu e Brandon tínhamos em meses, e mesmo assim, não foi realmente sobre mim. Foi uma checagem protocolar, algo que provavelmente minha mãe o forçou a fazer. Voltei ao trabalho, agora com ainda mais determinação. Passei o resto do dia e parte da noite organizando documentos, fazendo anotações detalhadas, montando uma linha do tempo de todas as transferências suspeitas. Quanto mais eu cavava, pior ficava. Descobri que Richard tinha usado parte do meu fundo para fazer um pagamento inicial num carro de luxo para minha mãe. Encontrei recibos de joias caras, presenteadas com dinheiro que deveria estar na minha conta. Havia até pagamentos de mensalidades de uma escola particular para Sophie, a mesma escola que me disseram ser impossível financeiramente quando eu mencionei anos atrás. Cada descoberta era uma nova traição. Cada documento, uma nova prova de que eu nunca fui parte da família. Foi apenas um recurso a ser explorado. Por volta da meia-noite terminei. 3 caixas cheias de evidências, todas meticulosamente organizadas e prontas para entregar a Rebecca. Sentei no chão do escritório de Richard, cercada de provas da própria ganância dele, e senti algo estranho. Não era mais raiva, era fria determinação. Eles estiveram jogando um jogo comigo durante anos, um jogo em que eles tinham todas as cartas, todas as regras, todo o poder. Mas agora eu tinha as cartas que importavam. E quando eles voltassem de Miami, bronzeados e felizes, alheios ao que estava por vir, bem, seria a minha vez de jogar. Na manhã seguinte, carreguei as caixas no carro e dirigi até o escritório de Rebecca. Ela ficou impressionada com a quantidade de material que eu havia reunido. Isso é mais do que eu esperava, ela admitiu, folheando os documentos. Amanda, com essas evidências, nós não temos apenas um caso civil, temos material suficiente para processo criminal. A promotoria vai querer ver isso. A promotoria? Repeti, o peso daquelas palavras me atingindo. Você quer dizer acusações criminais? Se você quiser ir por esse caminho, sim, mas precisamos discutir o que você realmente quer. Recuperar o seu dinheiro é uma coisa. Colocar sua mãe e padrasto na prisão é outra. Você precisa decidir até onde está disposta a ir. Sentei pesadamente em uma cadeira, processando a escolha que estava à minha frente. Podia simplesmente recuperar meu dinheiro, fazer as pazes de alguma forma, talvez manter algum tipo de relação familiar. Ou podia ir até o fim, garantir que eles pagassem completamente pelo que fizeram, mesmo que isso significasse destruir qualquer chance de reconciliação. Fechei os olhos e vi flashes de memórias. Aniversários esquecidos, jantares onde fui ignorada. Aquela manhã no aeroporto, observando-os partirem sem mim. Os e-mails de Richard garantindo que eu não pudesse embarcar mesmo se descobrisse. Abri os olhos. Quero ir até o fim, disse com a voz não vacilante. Quero que eles paguem por tudo. Rebecca assentiu, algo parecido com aprovação brilhando em seus olhos. Então, é isso que vamos fazer. Vou preparar a papelada para o tribunal e também vou entrar em contato com a promotoria. Prepare-se, Amanda. Os próximos dias vão ser intensos. Ela não estava exagerando. Nas 48 horas seguintes, minha vida virou um turbilhão. Rebecca conseguiu uma audiência de emergência para daqui a 3 dias. Um investigador da promotoria me entrevistou por 4 horas. Tive que refazer declarações, assinar documentos, autorizar acessos. E, através de tudo isso, mantive silêncio total com minha família.
Eles continuavam me mandando mensagens ocasionais, fotos do resort, comentários sobre como estava quente, pedidos para eu verificar isso ou aquilo na casa. Eu respondia com mensagens curtas e neutras, sem dar nenhuma indicação do tornado que estava construindo. Na quinta noite após terem partido, Rebecca me ligou. Conseguimos, ela disse, e podia ouvir o sorriso em sua voz. O juiz assinou a ordem, a conta está congelada a partir de amanhã de manhã. E Amanda, a promotoria está entrando com acusações formais. Há um mandado de prisão sendo preparado para quando eles pousarem de volta em Seattle. Mandado de prisão. As palavras pareciam surreais. Minha mãe e Richard seriam presos no aeroporto quando voltassem. Quanto tempo até eles descobrirem sobre a conta congelada? Perguntei. Provavelmente assim que tentarem usar um cartão. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, depende. E o que vão fazer? Vão tentar me ligar, provavelmente. Vão tentar entrar em contato com o banco. E, eventualmente, Rebecca fez uma pausa, vão tentar falar com você. Ela tinha razão. Na manhã seguinte, meu telefone explodiu. Primeiro foi minha mãe. 6 ligações consecutivas que deixei ir para o correio de voz. Então, Richard, 4 ligações. Mensagens começaram a chegar, cada uma mais desesperada que a anterior. Amanda, ligue imediatamente, há um problema com nossas contas. Amanda, isso não é brincadeira, ligue agora. O que você fez? O banco disse que é uma ordem judicial. Você falou com alguém? Não respondi nenhuma. Deixei o telefone silenciado e continuei minha vida, sabendo que cada minuto de silêncio os deixava mais desesperados, mais assustados. Porque pela primeira vez, eles não tinham controle. E eu tinha todos. As ligações não pararam. Durante todo aquele dia, meu telefone vibrava constantemente com chamadas de minha mãe e Richard. Cada notificação era como música para os meus ouvidos, uma sinfonia de desespero que eles mesmos haviam composto. Eu os imaginava em Miami, no paraíso que haviam comprado com o meu dinheiro, de repente percebendo que as paredes estavam desmoronando ao redor deles. Por volta das 3 da tarde, as mensagens mudaram de tom. Não eram mais exigências furiosas, eram súplicas. Amanda, por favor, precisamos conversar. Há um mal-entendido terrível. Por favor, atenda o querafone. Querida, seja lá o que alguém tenha te dito, não é verdade. Podemos explicar tudo. Só atenda, por favor. Amanda, você está colocando toda a família em risco. Pensa no Brandon e na Sophie. Eles não têm nada a ver com isso. Aquela última mensagem quase me fez rir. Agora eles se importavam com consequências? Agora pensavam em como suas ações afetavam outros? Onde estava essa preocupação quando usavam o meu dinheiro, quando me deixavam no aeroporto, quando planejavam a minha exclusão como se eu fosse um item descartável? Rebecca me havia instruído a não responder, e eu obedeci. Cada segundo de silêncio era tortura psicológica para eles, e, francamente, após anos sendo torturada emocionalmente, parecia justo. Mas então, na hora do jantar, meu telefone tocou com um número que eu não esperava. Sophie. Minha meia-irmã raramente me ligava. Na verdade, não conseguia me lembrar da última vez que tivemos uma conversa real. Olhei para o nome dela na tela, hesitando. Ela tinha 15 anos. Ela realmente era culpada por tudo isso? Ou era apenas mais uma vítima da manipulação de Richard e minha mãe? Contra meu bom julgamento, atendi. Amanda! A voz de Sophie estava trêmula, carregada de lágrimas. Amanda, o que está acontecendo? Mamãe está chorando e papai está gritando no telefone com advogados. Eles disseram que você fez alguma coisa. Disseram que você nos traiu. Traição? Eles estavam pintando isso como traição. Claro que estavam. Sophie, comecei, tentando manter minha voz calma. O que exatamente eles te contaram? Que você congelou as contas bancárias deles. Que você está processando a família. Amanda, por quê? O que fizemos de tão errado? Eu sei que às vezes não te incluímos muito, mas isso é extremo demais. Não te incluímos muito? Como se anos de negligência sistemática pudessem ser resumidos a uma frase tão casual? Sophie, você sabe sobre o dinheiro que meu pai deixou para mim?
Perguntei diretamente. Que dinheiro? Exatamente. Meu pai biológico deixou um fundo fiduciário para mim quando morreu, $200.000 que deveriam ter sido transferidos para mim quando eu completei 18 anos. Você sabia disso? Não, nunca ouvi falar disso. Pois é, porque sua mãe e seu pai, especialmente seu pai, estavam usando esse dinheiro. Pagaram seu carro com o meu dinheiro, Sophie, suas aulas de balé, sua escola privada, até as suas vacações em Miami. Tudo financiado com uma herança que era minha por direito e que me esconderam. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Podia imaginar Sophie processando, tentando reconciliar a imagem dos pais perfeitos com a realidade que eu estava apresentando. Isso não pode ser verdade, ela finalmente disse, mas sua voz vacilava. Papai não faria isso. Ele é um homem de negócios honesto. Ele sempre diz que integridade é tudo. Ah, integridade. É isso que ele te ensinou. Sophie, pergunta para ele sobre os e-mails que ele enviou para a companhia aérea. Pergunta por que ele comprou 5 passagens para Miami, mas só levou 4 pessoas. Pergunta por que ele tinha instruções explícitas de que eu não deveria embarcar mesmo se aparecesse no aeroporto. 5 passagens? Sophie repetiu, com confusão evidente em sua voz. Mas papai disse que só havia 4. Ele disse que você não podia ir porque alguém precisava cuidar da casa. E você acreditou. Acreditou que era normal deixar alguém para trás durante o Natal? Acreditou que uma família funcional faz isso? Ouvi soluços do outro lado. Parte de mim sentia pena de Sophie. Ela era jovem, manipulada pelos pais assim como eu fora, só que de maneira diferente. Eles a criaram em uma bolha dourada, protegida da verdade sobre de onde vinha o dinheiro que financiava sua vida perfeita. Amanda, eu não sabia, ela chorou. Eu juro que não sabia. Se soubesse que tinha uma passagem para você, teria dito alguma coisa. Eu teria... Teria o quê, Sophie? Me incluído? Me defendido? Quando foi a última vez que você fez alguma dessas coisas? O silêncio que se seguiu respondeu-me à pergunta. Preciso ir, Sophie finalmente disse, sua voz mal audível. Papai está chamando. Ele quer falar com você. Não quero falar com ele. Por favor, Amanda, apenas escute o que ele tem a dizer, por favor. Antes que eu pudesse responder, ouvi o telefone sendo passado. Então a voz de Richard cortou a linha e todo o fingimento de civilidade havia desaparecido. Era pura raiva destilada. Você tem ideia do que fez? Ele rugiu, sem nenhum olá. Tem ideia das consequências das suas ações? Estamos encalhados aqui, Amanda. Nossos cartões não funcionam. Temos contas a pagar, compromissos, responsabilidades. Responsabilidades, repeti, minha voz gelada. Como a responsabilidade de não roubar a herança de sua enteada? Roubar? Roubar? A voz dele subiu uma mortava. Nós investimos esse dinheiro para você. Fizemos ele crescer. Você acha que $200.000 apareceriam magicamente na sua conta sem que ninguém administrasse? Nós estávamos protegendo seus interesses. Protegendo meus interesses, repeti lentamente. É por isso que usaram meu dinheiro para comprar um carro para minha mãe, para pagar a escola de Sophie, para financiar as viagens deles. E isso é proteção, Richard? Eram investimentos temporários, empréstimos que seriam pagos de volta com juros. Você não entende como o mundo funcional, Amanda. Você nunca entendeu. Sempre foi tão ingênua, tão fácil de manipular? Interrompi. Tão fácil de enganar porque vocês me mantiveram ignorante propositalmente? Te demos um teto, comida, roupas. E é assim que você nos agradece? Congelando nossas contas, nos denunciando? Você me deu um teto? Minha voz estava subindo agora. Anos de raiva contida finalmente encontrando vazão. Você me deu o menor quarto da casa. Me tratou como uma empregada. Me fez sentir invisível todos os dias da minha vida. E depois teve a ousadia de usar o dinheiro que meu pai verdadeiro, deixou para mim para financiar sua vida perfeita? Seu pai tá morto, Amanda. Ele tá morto há 14 anos. Eu sou quem te criou. Eu sou quem colocou comida na sua mesa. Eu merecia aquele dinheiro mais do que você. E lá estava, a verdade nua e crua. Ele realmente acreditava que merecia a minha herança, que criar-me, embora mal, lhe dava direito ao dinheiro do meu pai. Você não merecia nada, disse friamente, e agora vai pagar por cada centavo que roubou.
Você não sabe com quem tá mexendo, Richard ameaçou, sua voz baixando para um tom perigoso. Tenho advogados, Amanda, bons advogados. Eu vou destruir você com processos. Quando terminar, você não terá nada, nada. Já não tenho nada, Richard. Vocês garantiram isso. A diferença é que agora vocês também não terão. Sua pequena ingrata, depois de tudo que fizemos por você, sua mãe tá devastada. Você tá destruindo essa família. Não, corrigi. Vocês destruíram essa família no momento em que decidiram que eu era menos importante que as aparências perfeitas. Eu só tô garantindo que haja consequências. Ouvi minha mãe no fundo, sua voz alta e histérica. Deixa eu falar com ela. Richard, deixa eu falar. O telefone foi passado novamente. Então ouvi a voz de minha mãe quebrada e suplicante de uma forma que nunca tinha ouvido antes. Amanda, querida, por favor, pare com isso. Podemos resolver. Quando voltarmos, podemos sentar e conversar. Podemos... Conversar? Interrompi. Como aquela conversa que nunca tivemos sobre a herança do meu pai? Como aquela conversa sobre por que eu não estava incluída na viagem? Sobre por que eu sempre fui tratada diferente de Brandon e Sophie? Você sempre foi sensível demais, começou, caindo no velho padrão de me invalidar. Sempre fazendo drama sobre tudo. Nós te amamos, Amanda. Você é parte da família. Não, mãe, eu não sou. Nunca foi. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Porque descobri que não preciso ser parte de uma família que me trata como lixo. Amanda, por favor. Ela estava chorando agora, soluços genuínos que em outro tempo teriam derretido meu coração. Amanda, eu sou sua mãe. Você não pode fazer isso comigo. Não pode me colocar na prisão. Pensa no que isso faria para Brandon e Sophie. Prisão? Repeti, fingindo surpresa. Quem disse alguma coisa sobre prisão? O silêncio que se seguiu foi delicioso. Podia praticamente sentir o pânico irradiando pela linha. A ordem judicial? Nós ligamos para o banco e eles mencionaram uma ordem judicial. Há acusações criminais? Você precisaria perguntar para a promotoria sobre isso, respondi casualmente. Eu só forneci as evidências. O que eles decidirem fazer com essas evidências? Bem, isso está fora das minhas mãos. Evidências? Que evidências? Amanda, o que você fez? Encontrei tudo, mãe. Cada extrato bancário, cada transferência, cada e-mail que Richard enviou conspirando sobre como manter o dinheiro longe de mim. Cada documento que prova que vocês conscientemente roubaram a minha herança. Tirei fotos, fiz cópias, entreguei tudo para minha advogada. Você entrou no escritório do Richard? Horrorazinha, a voz agora misturadas com fero. Você mexeu nas coisas dele? É minha casa também, não é? Ou era só mais uma mentira, assim como a viagem para Miami, assim como tudo? Amanda, escute. Ela estava desesperada agora. Podemos devolver o dinheiro. Todo ele. Com juros. Só retire as acusações. Por favor. Pense nos seus irmãos. Eles vão ficar sem paz. Meio irmãos. Corrigi. E talvez seja exatamente o que eles precisam. Talvez, sem vocês enchendo as cabeças deles com mentiras e manipulações, eles possam se tornar pessoas decentes. Como você pode ser tão cruel? Minha mãe soluçou. Eu te carreguei por 9 meses, te criei, te amei. Amou? A palavra saiu como veneno. Você amou o dinheiro que meu pai deixou mais do que amou a mim. Escolheu o Richard de sua vida perfeita mais do que escolheu sua própria filha. Não me fale sobre amor, mãe. Você não sabe o significado dessa palavra. Eu cometi erros, ela admitiu através das lágrimas. Sei que cometi, mas não mereço prisão. Por favor, Amanda, por favor, eu imploro. E ali estava, minha mãe. A mulher que sempre foi tão fria, tão distante, tão focada em manter aparências, reduzida a súplicas. Parte de mim, aquela parte pequena que ainda era uma criança buscando aprovação materna, queria ceder, queria acreditar que ela realmente se importava, que realmente se arrependia. Mas então, lembrei. Lembrei de todos os aniversários esquecidos, de todas as vezes que escolheu Richard sobre mim, da manhã no aeroporto, quando me observou partir sabendo que havia uma passagem minha. Dos 9 meses desde o meu 18º aniversário, quando ela teve inúmeras oportunidades de me contar sobre minha herança e escolheu ficar em silêncio. Não posso retirar as acusações mesmo se quisesse, disse finalmente.
A promotoria tem as evidências agora, está fora das minhas mãos. Vocês vão ter que lidar com as consequências das próprias escolhas. Amanda, não! Desliguei. Minha mão tremia enquanto colocava o telefone de lado. Meu coração batia rápido, adrenalina correndo pelas veias. Tinha acabado de cortar os laços finais com a única família que conhecia. Mas, estranhamente, não me sentia vazia. Sentia-me livre. O telefone tocou, imediatamente de novo. Bloqueei o número. Tocou de novo. Richard, de outro telefone. Bloqueei também. Continuaram tentando de números diferentes, de telefones de estranhos provavelmente, mas bloqueei todos. Finalmente, depois de 15 tentativas, pararam. Silêncio. Sentei no sofá, o sofá caro e proibido de Richard, e deixei tudo afundar. Tinha realmente feito isso. Tinha enfrentado eles, exposto eles, cortado eles da minha vida. E o mundo não tinha acabado. O céu não tinha desabado. Na verdade, pela primeira vez em anos, conseguia respirar completamente. O telefone vibrou com uma mensagem de Rebecca. Ouvi dizer que houve contato. Você tá bem? Melhor do que nunca. Eles sabem que as coisas são sérias agora. Bom, mantenha distância. Eles vão tentar te manipular, te fazer sentir culpada. Não caia nisso. Lembre-se do que eles fizeram. Como se eu pudesse esquecer. Passei o resto da noite em um estado estranho de hipervigilância e calma. Parte de mim esperava que Richard de alguma forma aparecesse na porta, embora ele ainda estivesse a milhares de quilômetros de distância. Outra parte finalmente relaxava, sabendo que eu tinha feito tudo o que podia. As cartas estavam na mesa agora. O jogo tinha mudado. E quando eles voltassem para Seattle em 5 dias, encontrariam um mundo completamente diferente esperando. Um mundo onde Amanda Mitchell não era mais a filha invisível e negligenciada. Um mundo onde ela tinha voz, tinha poder, tinha justiça. E mais importante, um mundo onde os que a feriram finalmente pagariam o preço. Os 5 dias seguintes passaram em uma estranha mistura de ansiedade e determinação. Cada manhã eu acordava na casa silenciosa, lembrando que a minha vida tinha mudado completamente. Não havia mais mensagens desesperadas da minha família. Eles haviam desistido de tentar me contatar diretamente. Mas Rebecca me mantinha informada. Eles haviam contratado advogados em Miami, estavam tentando contestar o congelamento das contas, fazendo todo tipo de manobra legal desesperada. Nada funcionou. O juiz tinha visto as evidências. Os documentos não mentiam. As transferências eram claras como água. E os e-mails de Richard descrevendo como manter o dinheiro longe de mim eram praticamente uma confissão assinada. Durante esses dias, algo inesperado aconteceu. Comecei a me reconstruir. Passei tempo no meu quarto, aquele cômodo minúsculo que sempre odiei, e comecei a vê-lo diferentemente. Não era uma prisão. Era um testemunho da minha resiliência. Eu havia sobrevivido ali, tinha crescido ali, tinha me tornado mais forte ali. Também comecei a fazer planos reais para o futuro. Com minha herança recuperada, poderia finalmente ir para a universidade, poderia me mudar, poderia começar uma vida que fosse verdadeiramente minha. Rebecca já estava trabalhando nos detalhes de como os fundos seriam transferidos uma vez que o caso fosse resolvido. Vai demorar alguns meses, me avisou em uma de nossas reuniões. O sistema legal é lento, mas Amanda, você vai receber seu dinheiro de volta, todo ele, mais os juros que deveria ter acumulado. E eles? Perguntei, a pergunta pesando na minha língua. O que vai acontecer com eles? Rebecca suspirou, ajeitando os óculos. Richard está enfrentando acusações sérias, apropriação indébita, fraude, má administração de fundos fiduciários. Se condenado, está olhando para 5 a 10 anos de prisão. Sua mãe? Depende. Se cooperar, se testemunhar contra Richard, pode pegar uma sentença reduzida, talvez liberdade provisória com restituição. 5 a 10 anos. As palavras ecoaram na minha cabeça. Era muito tempo. Tempo suficiente para Brandon terminar a escola, para Sophie se tornar adulta, para tudo mudar.
Você tá tendo dúvidas? Perguntou Rebecca gentilmente, lendo minha expressão. Não, respondi depois de um momento. Só processando. É muito real agora. É real. E vai ficar mais real. Eles chegam amanhã, certo? Amanhã. Assenti, sentindo um frio na barriga. Depois de 11 dias em Miami, depois de todas as ligações desesperadas, todas as tentativas de manipulação, eles finalmente estariam voltando. E de acordo com Rebecca, havia uma recepção especial esperando por eles. Os oficiais estarão no aeroporto, ela continuou. Assim que passarem pela alfândega, serão abordados. Vão ser lidos seus direitos, algemados e levados para processamento. Provavelmente vão passar a noite na cadeia antes da audiência de fiança. Algemados. Minha mãe e Richard algemados como criminosos comuns. Porque era isso que eram, criminosos. Mas a imagem ainda era difícil de processar completamente. Você não precisa estar lá, Rebecca acrescentou. Na verdade, recomendo que não esteja. Vai ser uma cena. Mídia pode estar presente, especialmente se alguém vazar sobre o empresário de Seattle sendo preso por roubar da enteada. Não quero estar lá, confirmei. A última coisa que queria era ver suas faces quando fossem presos. Parte de mim, a parte vingativa, queria testemunhar sua humilhação. Mas a parte maior, a parte que estava tentando curar, sabia que não precisava daquele fechamento. Já tinha o que precisava. Minha verdade, minha voz, minha justiça. Na noite anterior ao retorno deles, mal consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, minha mente girando com possibilidades. E se algo desse errado? E se de alguma forma conseguissem escapar? E se os advogados deles encontrassem uma brecha? Mas, quando o sol nasceu na manhã seguinte, meu telefone tocou com uma mensagem de Rebecca. Está feito. Eles foram detidos às 7h43. Processamento em andamento, audiência de fiança amanhã às 10 da manhã. Está feito. Sentei na cama, relendo a mensagem várias vezes. Depois de tudo, todos os anos de negligência, todos os planos, todas as mentiras, estava realmente acabado. Eles estavam sob custódia policial. A justiça, finalmente, estava sendo feita. Minha telefone tocou. Era um número desconhecido, mas dessa vez atendi. Amanda Mitchell? Uma voz feminina perguntou. Sim? Aqui é Margaret Foster, assistente social do Serviço de Proteção à Criança de Seattle. Estou ligando sobre Brandon e Sophie Thompson. Como você deve saber, seus pais foram detidos esta manhã. Os menores precisam de um responsável temporário. Como você é maior de idade e tecnicamente família, queríamos verificar se estaria disposta a assumi-los temporariamente enquanto resolvemos a custódia permanente. Custódia. De Brandon e Sophie. As mesmas pessoas que me ignoraram por anos, que participaram, mesmo que passivamente, da minha exclusão. Não, respondi sem hesitar. Não estou em posição de cuidar deles. Tenho 19 anos, mal consigo cuidar de mim mesma. Houve uma pausa. Entendo. Há outros parentes que possamos contatar? Pensei por um momento. Minha mãe tem uma irmã em Portland, Janet. Acho que o sobrenome agora é Morrison. Elas não são próximas, mas é sangue. Obrigada. Vamos entrar em contato. E Amanda, sei que a situação é complicada, mas... Você tá bem? Precisa de algum suporte? A preocupação genuína na voz dela me pegou desprevenida. Estou lidando com isso. Tenho uma boa advogada. Vou ficar bem. Se precisar de aconselhamento ou recursos, não hesite em ligar. O que aconteceu com você, nenhum jovem deveria passar por isso. Depois que desliguei, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. Brandon e Sophie. Não tinha realmente pensado no que aconteceria com eles. Estavam agora no sistema, provavelmente assustados, confusos, suas vidas perfeitamente construídas desmoronando ao redor deles. Deveria sentir pena? Parte de mim sentia. Eles eram jovens, manipulados pelos pais assim como eu fui, só que de maneiras diferentes. Mas outra parte,
A parte que lembrava de cada olhar de desdém de Brandon, de cada vez que Sophie me fez sentir menos importante, lutava para encontrar compaixão. Talvez com o tempo, talvez quando as feridas não estivessem tão frescas, mas agora eu precisava focar em minha própria cura. A audiência de fiança no dia seguinte foi rápida. Rebecca me ligou logo depois para dar os detalhes. Richard teve a fiança negada. Risco de fuga, dado que temos evidência de que ele estava planejando transferir ativos para contas offshore. Ele vai ficar detido até o julgamento. E minha mãe? Fiança estabelecida em $50.000. Ela postou e foi liberada com tornozeleira eletrônica. Não pode deixar o estado, precisa se apresentar semanalmente. $50.000? De onde ela tirou esse dinheiro se as contas estavam congeladas? Mas depois eu percebi, provavelmente pegou emprestado de alguém, talvez dos advogados, talvez de amigos, mais dívidas se acumulando. Há algo mais que você precisa saber, Rebecca continuou. Sua mãe está pedindo para falar com você. Quer se encontrar, diz que tem coisas importantes para discutir. Meu estômago se apertou. Não quero vê-la. Entendo, e você não é obrigada. Mas Amanda, ela está numa posição bem fraca agora. Se quiser ouvir o que ela tem a dizer, e não estou dizendo que deveria, este seria o momento. Ela está desesperada, vulnerável. Às vezes é quando conseguimos a verdade real das pessoas. Pensei nisso. Parte de mim não queria dar a ela a satisfação de um encontro, mas outra parte, a parte que ainda buscava respostas, que ainda precisava entender o porquê por trás de tudo, estava curiosa. Onde? Perguntei finalmente. Lugar público, você escolhe, e eu posso estar lá, escondida se quiser, para sua proteção. 2 dias depois, encontrei-me sentada em uma cafeteria no centro de Seattle esperando minha mãe. Escolhi uma mesa perto da janela, em plena vista de todos. Rebecca estava em outra cafeteria do outro lado da rua, me observando, discretamente. Quando minha mãe entrou, quase não a reconheci. A mulher, sempre tão arrumada, tão preocupada com aparências, estava irreconhecível. Sem maquiagem, cabelo despenteado, roupas amassadas. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Nossos olhos se encontraram através da cafeteria. Vi algo neles que nunca tinha visto antes. Medo genuíno. Não medo de consequências, medo de mim. Medo da filha que ela havia subestimado tão completamente. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que pudesse atacar a qualquer momento. Amanda, ela disse, sua voz rouca. Obrigada por concordar em me ver. Não respondi, apenas indiquei a cadeira à sua frente. Ela sentou, suas mãos tremendo enquanto as colocava sobre a mesa. Você parece bem, ela tentou, forçando um sorriso fraco. Você não, respondi friamente. O sorriso desapareceu. Não, eu não tô bem. Nada tá bem, Amanda. Minha vida inteira tá desmoronando. Richard tá na prisão. Perdi minha casa, tivemos que vendê-la para pagar os advogados. Brandon e Sophie estão com minha irmã, que mal me fala, e eu... Sua voz quebrou. Eu posso ir para a prisão? Sim, concordei simplesmente. Pode. Ela me olhou com olhos marejados. Você não se importa? Nem um pouco? Deveria? Eu sou sua mãe! Mães não roubam de suas filhas, retruquei, mantendo minha voz baixa, mas firme. Mães não abandonam suas filhas em aeroportos. Mães não passam anos fazendo suas filhas se sentirem invisíveis e sem valor. Eu sei, ela sussurrou, lágrimas finalmente caindo. Eu sei e sinto muito por tudo. Se pudesse voltar atrás, mas não pode. Então o que quer, mãe? Por que quis me ver? Ela respirou fundo, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso que você entenda. Preciso que saiba que não foi tudo, que eu não... Ela lutou para encontrar as palavras. Quando conheci Richard, eu estava desesperada. Você era pequena, eu estava sozinha, sem dinheiro. Ele ofereceu estabilidade, segurança. E sim, no começo eu te escolhi. Escolhi você e ele. Até que não escolheu mais. Ele era tão controlador.
Ela continuou como se não tivesse me ouvido. Aos poucos foi me isolando de tudo, de você, da minha família, de mim mesma. E o dinheiro do seu pai, Amanda, eu não sabia no começo que ele estava usando. Quando descobri, já estava tão envolvida, tão dependente dele que escolheu ficar em silêncio. Escolheu manter sua vida confortável em vez de proteger sua filha. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando abertamente agora. As pessoas na cafeteria começaram a olhar, mas eu não me importei. Você quer minha compaixão? Perguntei. Quer que eu diga que está tudo bem, que entendo, que perdoe? Ela olhou para cima, esperança brilhando através das lágrimas. Você poderia? Amanda, se você falasse com a promotoria, se retirasse sua declaração... E ali estava, a verdadeira razão para o encontro. Não era remorso genuíno ou desejo de reconciliação. Era manipulação. Uma última tentativa desesperada para evitar consequências. Levantei, pegando minha bolsa. Não vou retirar nada. Você fez suas escolhas, mãe. Agora vai viver com elas. Amanda, espere! Ela agarrou meu braço, mas soltou imediatamente quando fulminei ela com o olhar. Por favor, você não entende. Se eu for para a prisão, eu vou perder tudo. Meus filhos, minha vida, tudo. Já perdi tudo há muito tempo, respondi calmamente. A diferença é que ninguém se importou. Agora você sabe como é. Saí da cafeteria sem olhar para trás. Podia ouvi-la chorando, chamando meu nome, mas continuei andando. Do outro lado da rua, vi Rebecca acenar aprovação. Os meses seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. Audiências, depoimentos, negociações de acordos. Richard recusou qualquer acordo, insistindo que tinha direito ao dinheiro porque havia me criado. O júri discordou. Ele foi condenado a 8 anos de prisão e restituição completa de todos os fundos com juros. Minha mãe aceitou um acordo. 3 anos de liberdade condicional, restituição parcial e 600 horas de serviço comunitário. Também perdeu permanentemente qualquer direito legal sobre minha herança ou qualquer outro aspecto da minha vida. Quando tudo finalmente terminou, quando os últimos documentos foram assinados e os fundos finalmente transferidos para minha conta, sentei no meu novo apartamento, um espaço pequeno, mas completamente meu, e olhei para o extrato bancário. $243 mil, minha herança, recuperada e com juros acumulados. Mas o número na tela não era o que mais importava. O que importava é que eu tinha lutado por mim mesma, tinha me defendido, tinha exigido justiça e a conquistado. Abri meu diário, aquele caderno velho que me acompanhou através dos piores momentos, e escrevi uma última entrada. Hoje fecha um capítulo da minha vida, um capítulo de dor, negligência e traição, mas também um capítulo de crescimento, força e autovalorização. Minha família me deixou no aeroporto, acharam que era o fim, mas era apenas o começo de uma vida que era verdadeiramente, completamente minha. E essa vida seria incrível. A seguir, você encontrará mais 2 histórias imperdíveis bem na sua tela. Se esta te agradar, não perca as outras, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.